Os que estavam presentes, talvez vão se lembrar de que nós falávamos sobre convicção. Falei sobre a necessidade de todos nós termos convicção, sabermos em que cremos, porque convicção é o que motivava e impulsionava a vida do apóstolo Paulo. E 3 foram as lições que nós extraímos na semana passada, nos capítulos 21 e 22 do livro de Atos. A primeira lição aprendida no domingo passado é de que a convicção nasce da certeza do chamado. Nós precisamos ter certeza absoluta de que um dia fomos alcançados pela graça de Deus e chamados pela graça do Espírito Santo. E quando nós temos convicção da certeza do chamado, vem a disposição de obedecermos à vontade de Deus. Primeira lição aprendida foi de que a convicção nasce da certeza do chamado e da disposição de obedecer à vontade de Deus. A segunda lição que aprendemos foi que quando se é convicto do chamado, é essa convicção que fortalece o nosso testemunho, mesmo diante da oposição. Não importa quantos se levantem, quem se levante. Quando temos convicção do nosso chamado, é essa convicção que vai reforçar o nosso testemunho, ainda que soframos oposição. E a terceira e última lição foi que quando se é convicto do chamado, e essa convicção fortalece o nosso testemunho, mesmo diante da oposição, é essa convicção que prepara o cristão até para sofrer, e sofrer com um propósito. Irmãos, saímos daqui desafiados a que o versículo 24 de Atos 20, que foi a declaração preciosa do apóstolo Paulo, pudesse ser também a declaração que viesse do fundo do nosso coração. Em Atos 20, 24, Paulo diz o seguinte: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E eu encerrei dizendo para vocês que Deus jamais prometeu um voo sem turbulências. Não, Ele não disse que a gente iria em um voo sossegadamente nessa vida. Mas lembre-se que na viagem dessa vida, como se estivéssemos em um voo, Deus nunca prometeu que ele seria sem turbulência, mas uma coisa ele prometeu, é que o pouso seria seguro. Amém ou não? Ele está conosco e jamais nos abandona. Conforme eu chamei a sua atenção lá no grupo da igreja, eu disse que hoje nós percorreríamos os capítulos 23, 24, 25 e 26. Hoje nós vamos percorrer aí todos esses capítulos. E tiraremos algumas preciosas lições também nessa noite. Estamos chegando ao término do estudo do livro de Atos. E esses 4 capítulos que nós hoje percorreremos, na realidade vão nos confrontar com um enfrentamento que Paulo teve, com muita convicção também. Um enfrentamento que ele teve com diversas autoridades da sua época. E hoje nós vamos aprender algo precioso com o apóstolo Paulo. Antes de mais nada, eu queria, na introdução, dizer para você que eu acredito que você também concorde comigo, de que vivemos uma época em que muitas pessoas confundem cristianismo com passividade. Sabe aquele papo de, quero ver se você é cristão mesmo, pá! Apanhou de um lado, dá o outro lado agora. Existe um pensamento generalizado de que o cristão deve ser tolinho, de que o cristão é uma pessoa passiva, acomodada, uma pessoa que não reclama, uma pessoa que não se levanta para contradizer, ou quem sabe até para se opor a muitos dos pensamentos ou muitas das situações que regem a nossa vida. Há quem diga que o cristão tem que aceitar tudo calado. Há quem diga também que o cristão não pode reclamar de nada e que o cristão não pode lutar por seus direitos. Isso é uma balela, é uma mentira. E o apóstolo Paulo vai dar uma lição preciosa para nós de cidadania, do quanto nós como cristãos precisamos nos levantar sim, com determinação,
e lutar por nossos direitos. É por isso que precisamos conhecer os nossos direitos. Não podemos ser passivos, não podemos ser omissos. Irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo, homem cheio do Espírito Santo, foi injustiçado, foi perseguido e até acusado falsamente. Mas a minha pergunta é: Paulo se calou? Paulo ficou acomodado? Paulo ficou caladinho no seu canto? De forma alguma. Mas para a gente entender como é que Paulo reagiu ao sistema, a gente precisa entender um pouco como é que funcionava o sistema na época de Paulo. Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. O Império Romano é quem controlava e dominava o mundo. O poder absoluto do império estava nas mãos de um homem. Ele era conhecido como César, o imperador. Havia uma percepção de que César, esse homem, esse imperador, ele fosse um Deus. Havia um culto à personalidade de César. Inclusive, uma das expressões que eu acredito que você vai se lembrar é Ave César, salve César. E essa expressão, inclusive, era utilizada com aqueles homens que eram ali flagelados, naquele momento em que estavam entregues às feras no Coliseu e que teriam que se dirigir ao imperador e saudá-lo. Ave César, salve o Deus César. E o imperador se achava verdadeiramente como sendo um Deus, autoridade absoluta no Império Romano. Só que abaixo do imperador existia todo um sistema político. Existia o Senado, que decidia algumas questões, mas é claro que a palavra final sempre estava com César. Existia também as províncias, e as províncias que estavam dentro do Império Romano e que pertenciam a outras nações, como por exemplo, Israel era uma nação, Israel era um reino, mas que estava debaixo do jugo de César, porque o Império Romano dominava inclusive o reino de Israel. Então Israel tinha que prestar contas ao imperador, Israel tinha que prestar contas ao império. Israel foi então dividido em províncias romanas. Uma das províncias era a província da Judéia. E lá na província da Judéia, onde estava localizada a cidade de Jerusalém, existiam o que se chamava naquela época presidentes, governadores. E entre esses nós vamos ver o texto falando de dois, de Félix e de Festo. Esses eram o quê? Eram presidentes, governadores, procuradores romanos, que eram responsáveis por toda a ordem naquela província. Eles quem tinham ordem de Roma para executar leis e até penas capitais. Leia-se, pena de morte. Então nós vamos ver e perceber Paulo se confrontando com várias autoridades, com esses procuradores, Félix e Festo. Mas vamos ver Paulo se relacionando também com ditos tribunos. E vai ser citado nesses 4 capítulos um tribuno. E quem era o tribuno? Ele era o chefe militar. Era aquele que governava, que colocava ordem. Era a polícia nomeada pelo império. E nós vamos ver um desses tribunos chamado de Cláudio Lísias, com quem Paulo vai se relacionar. Eu estou falando um pouquinho para vocês entenderem todo esse sistema político em que Paulo estava metido e inserido, para que vocês possam saber o quão importante foi Paulo ser conhecedor dos seus direitos, para não ser massacrado, oprimido e calado. Então hoje você precisa também ter conhecimento do sistema que nos rege. Você cristão precisa ser conhecedor das leis, dos seus direitos, para que você não seja oprimido, para que você não seja massacrado pelo sistema. É importante, porque o cristão não deve ser passivo, mas o cristão deve ser ativo.
Mas entre esses também nós vamos ver que Paulo vai ter um embate com o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o conselho judaico dentro de Roma. Para que servia o Sinédrio? Essa Suprema Corte Judaica só decidia questões relativas à religião judaica. O Sinédrio só ia debater ou iria trazer alguma sanção, algum castigo, alguma determinação, alguma observação em cima de questões religiosas. Roma não queria saber de religião. Toca a religião de vocês aí, resolvam vocês as questões religiosas. Mas o Sinédrio, esse conselho judaico, não tinha autoridade, por exemplo, para trazer sanções civis nem penais. Só quem tinha autoridade de trazer qualquer pena era Roma. Isso viria através de quem? Dos seus presidentes. E quem eram esses presidentes, esses governadores nas províncias? Eu disse 2 nomes, vocês estão comigo? Félix e Festo, que governavam a Judéia nessa época de Paulo. Paulo vai se confrontar com 2 deles. Eles é quem poderiam determinar qualquer tipo de pena. O Sinédrio não tinha autorização, mas só Roma poderia determinar quais seriam as penas, sejam elas civis ou até penas capitais. E o último personagem que eu gostaria de falar é um rei. É um rei chamado de Herodes Agripa. Quem era esse rei? Era um rei judeu. Porque imagina, o reino de Israel, geograficamente, estava inserido dentro do Império Romano. E o Império Romano permitia que alguns reis dessas nações que eram conquistadas pudessem legislar, pudessem ter uma representatividade diante do seu povo. Mas era um rei chamado de cliente. Era um rei que não apitava nada. É um rei que simplesmente ele mantinha a sua posição diante do seu povo, leia-se de Israel, mas que não mandava e não dava pitaco em nada. Era só uma posição política. E aí a gente vai ver Paulo se encontrando também com esse rei chamado de Herodes Agripa. Irmãos, de posse de todo esse sistema político estabelecido dentro do Império Romano, abra sua Bíblia em Atos capítulo 23. E nós vamos entender um pouquinho de toda essa trama, de toda, irmãos, eu diria, dessa história vivida por Paulo, com muita consciência, com muita sabedoria, mas acima de tudo com muita coragem, de enfrentar autoridades, mas nunca fora da lei, mas usando a lei em seu benefício. Eu quero chamar para você a atenção agora, de quando Paulo, por exemplo, se recusa a ser uma vítima passiva, e ele apela ao sistema político. Quais são os meus direitos? E se eu tenho direitos, eu irei buscá-los. Veja o que diz no versículo 11. Paulo confiava, ele não queria ser uma vítima passiva, ele apelou, como nós vamos ver, várias vezes ao sistema político, mas na realidade, acima da política, acima das leis, acima da legislação, Paulo confiava num Deus que era soberano, amém ou não? A soberania de Deus era reconhecida por Paulo acima de todo o sistema político. Veja o que ele diz em Atos 23, 11. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também onde? Em Roma. Irmãos, Paulo tinha certeza da soberania divina, de que como ele havia testificado em Jerusalém, Deus já havia dito a ele: você também testificará em Roma. Atos 23, 11. Irmãos, consciente de que ele testemunharia em Roma, ele, para ir para Roma,
usou do seu direito de cidadão romano. Quando ele apela ao imperador, ele estava exercendo o seu direito de ser um cidadão romano. Eu não sei se vocês sabem, Paulo, o apóstolo dos gentios, era um cidadão romano. Ele atesta isso no capítulo anterior. Vai comigo no 22, 27 e 28. Olha o que diz em Atos 22, 27 e 28. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse: mas eu o sou de quê? De nascimento. Olha que interessante. Paulo havia nascido em uma província romana. Paulo de Tarso. Ele era romano de nascimento. E ele nunca usou dessa sua cidadania romana como algo que fosse de orgulho ou de soberba. Ele teria muitos benefícios por ser romano e utilizou-os quando foi necessário, nunca por soberba, nunca por orgulho. Mas veja a importância de Paulo ser conhecedor dos seus direitos como um cidadão romano. O que isso ajudou Paulo? Como cidadão romano, Paulo conhecia seus direitos que foram evocados na hora certa. Um dos direitos está em 22, 25. Olha o que diz, versículos antes dos que nós acabamos de ler. Em Atos 22, 25, quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Paulo sabia como funcionava a legislação romana. Irmãos, a lei para o cidadão romano era clara: nenhum romano pode receber uma punição sem que antes não tenha sido julgado. Mas o que acontece? As pessoas estavam olhando para Paulo como se ele fosse um judeu, um estrangeiro, e desrespeitavam a Paulo, o açoitando, o aprisionando. E Paulo, na hora certa, conhecedor do seu direito, disse: escuta, é lícito vocês açoitarem um romano sem que ele tenha sido condenado? Aí foi isso que chamou a atenção, pessoal. O quê? Você é romano? Eu o sou, eu sou de nascimento. Meu Deus, irmãos, nesse momento ficou todo mundo tremendo. Olha o que nós fizemos com um cidadão romano. Agora nós é que vamos pagar por aquilo que nós fizemos. Então veja a importância de você ser conhecedor dos seus direitos. Um romano não podia ser açoitado sem condenação formal, como também todo romano tinha direito de apelar a César. E Paulo era conhecedor. Quando ele viu, não está tendo jeito, vocês não estão compreendendo, vocês não estão me tratando da forma como eu deveria ser tratado, com dignidade, então eu apelo. E eu apelo a César. É isso que Paulo fez. Veja aqui em Atos 25, 11. Vai para Atos 25, 11 comigo. Todo cidadão romano tinha direito de apelar ao imperador, que era a mais alta instância do império. Então em Atos 25, 11, Paulo diz: se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não recuso morrer. Veja que Paulo não está usando o direito para favorecê-lo em algo que ele tivesse feito de ilícito. Porque, irmãos, como dá raiva hoje, tem gente que está querendo buscar justiça para obter benefício naquilo que ele não tem direito. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que são empresários, já devem ter sofrido com empregados, posso usar o termo? Vagabundos, que não querem saber de trabalhar, mas que querem encontrar na brecha da lei alguma coisa para, como diz aí, né? Descer a lenha e botar, como dizem, vou botar a empresa no pau, para requerer o que ele não tem direito. Paulo está aqui dizendo: se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas vocês precisam me provar o que é que eu fiz de errado.
Eu não quero sofrer injustamente. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Por isso que ele diz no final do versículo: apelo, e apelo para quem? Para César. Viu como é bom saber dos nossos direitos? Viu como é bom conhecer os nossos direitos? Em meio às acusações e tramas de morte, Paulo se recusa a ser uma vítima passiva, por isso ele apela ao sistema, mas confia, é claro, como eu disse, na sabedoria divina, porque ele sabia que em toda essa trama, na realidade, Deus tinha um plano maior para ele, era levá-lo até Roma, para que lá ele pudesse testificar, e testificar de quem? De Deus e de Jesus Cristo, amém ou não? Por isso eu sofro o que eu tenho que sofrer. Irmãos, Paulo nos dá uma lição. Nos ensina que ser cristão não é ser passivo. Nos ensina que ser cristão é lutar por causas certas, com coragem, com sabedoria e com fé. E assim como Paulo lutou naquela época, hoje também existem lutas legítimas que nós cristãos devemos travar. Quer algumas delas? Como é que você fica passivamente diante do fato que legisladores, que pessoas que você depositou o seu voto, queiram hoje estar tentando construir, promulgar leis que sejam contra a vida? Como é que a gente pode ser a favor de leis que venham ser contra a vida? E eu digo, da vida do nascituro, da vida dos bebês. Como é que a gente não se posiciona diante disso? Como é que a gente pode ficar passivo diante de leis, de legisladores que querem se levantar e desrespeitar a vida do ser humano desde a sua concepção? Isso é uma visão cristã, isso é uma visão bíblica. E é triste hoje ver cristãos progressistas que vibram como veem a possibilidade de que a mulher possa recorrer ao aborto como sendo uma ferramenta de contracepção, porque é isso que muitas querem. Ai, irmãos, essa é só uma das questões de que nós não podemos ficar passivos, devemos nos levantar contra a cultura da morte, a cultura do aborto, a cultura da violência. Lutar pelos direitos individuais, da nossa liberdade de expressão, de poder dizer o que nós queremos dizer. Todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião. E se expressou a sua opinião, e se de alguma forma essa opinião, ela infringiu uma lei, que ele pague diante da lei. Agora você já percebeu que estão querendo nos calar como cristãos? Você já percebeu como a gente fica pisando em ovos para escolher palavras? Hoje em dia a língua portuguesa já não consegue ser usada, irmãos, com liberdade. Porque a gente fica pensando que determinada palavra vai ofender, essa palavra não pode ser usada, se eu usar essa palavra vão me cancelar. E a gente às vezes fica pisando em ovos, porque não sabe mais o que a gente pode ou não dizer. Ai, irmãos, hoje o sistema se levanta para querer nos calar. E cada vez mais nós precisamos saber e lutar por nossos direitos, amém ou não? O cristão não deve se calar diante da injustiça, mas deve lutar com fé e coragem, como fez Paulo. Nós vamos hoje rapidamente passar por 3 reflexões. Então, nesses capítulos 23, 24, 25 e 26, primeiro desafio que eu tenho para você: tem cristão aqui ou não? Tem crente aqui verdadeiramente ou não? Você foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro? Se você se diz cristão, que o seja com C maiúsculo, que honre, que lute, e que você se levante como uma voz hoje, potente, com coragem, diante das arbitrariedades que nós estamos observando nos nossos dias. Por isso a primeira reflexão é curta, diz que todo cristão deve lutar por justiça, porque lutar por justiça é um ato de fé, amém ou não? Lutar por justiça, porque lutar por justiça é um ato de fé. Fica comigo em Atos 23, vamos ler os primeiros 5 versículos? Atos 23, os primeiros 5 versículos. Pondo Paulo os olhos no conselho, que conselho é esse? Sinédrio.
Lembra, o sinédrio é aquele que tratava de situações religiosas. Era composto por judeus religiosos. Lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus. Esses compunham esse conselho judaico chamado de sinédrio. Diz que, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que fizessem o quê? Que o ferissem na boca. Quando Paulo se levanta diante daqueles religiosos e diz: eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, o sumo sacerdote, o chefão, o que liderava o sinédrio diz: bata na boca desse homem. Pá! Feriram Paulo na boca. Sinédrio tinha direito de trazer algum castigo? Não. Sinédrio tinha direito de ferir alguém? Sinédrio, será que tinha o direito, um conselho religioso judaico, de ferir um homem, e principalmente um homem romano? Paulo foi ferido na boca. Paulo foi agredido no meio daquele conselho. E então Paulo lhe disse, o que Paulo disse para o chefão? O que Paulo disse para o religioso? Ele disse o seguinte: Deus te ferirá, parede branqueada. Parede branqueada? O que é parede branqueada? Sabe o que é uma parede branqueada? É aquela que você pinta para dizer que está tudo bonito, mas por trás você está somente encobrindo a sujeira. A parede está podre por trás. Você já viu aquela tapeada que você dá? O Senhor Jesus aprofundou mais isso, chamando eles, não somente os fariseus e os religiosos, de paredes branqueadas, mas ele os chama de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro bonito por fora, porque está pintadinho, Daniel. Passa aquele cal, dá aquela caiada, calzinho branco, olha que lindo. Mas o que tem dentro do sepulcro? Ossos, podridão, carne podre. Então percebe, Paulo diz isso: tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, mas contra a lei me mandas o quê? Ferir. Tu és um hipócrita. Você diz que está aqui para preservar e fazer com que a lei seja estabelecida, mas os teus atos vão todos eles contra a própria lei que você diz obedecer. Alguma semelhança com o que a gente observa hoje em nossos dias? Aí diante disso, os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Eu sei o que a Bíblia diz, para respeitar o príncipe do povo, para respeitar os religiosos, para respeitar os líderes, mas Paulo usa de ironia. Eu posso dizer isso dentro da minha concepção, que Paulo está sendo irônico. Eu não sabia. Sério? Falando o que você falou e pedindo para fazer o que você faz, você é o sumo sacerdote? Sério? Uau, eu não sabia. É como se Paulo dissesse: como é que você, que está aqui representando Deus, não obedece e não cumpre a própria legislação de Deus e vai contra as leis para me ferir? E agora está querendo o quê? Dar uma carteirada? Eu sou o sumo sacerdote e posso fazê-lo? Não, ele não poderia fazê-lo. E Paulo, com ironia, está dizendo: um homem que age de maneira tão hipócrita, ilegal, injusta e contrária à lei de Moisés, não poderia estar exercendo o cargo de sumo sacerdote. Eu te desconheço. Eu não estou o respeitando como um sumo sacerdote. Irmãos, hoje tem pessoas sendo oprimidas dentro de sistemas religiosos. Hoje tem pessoas sendo oprimidas por muitos líderes cristãos e que caladamente, passivamente, têm aceitado as arbitrariedades e as opressões hoje de muitos sistemas religiosos. É por isso que aqui nessa igreja a gente sempre tem dito para vocês que ninguém é forçado a fazer nada, mas com liberdade nós podemos fazê-lo, com liberalidade. Continuando a leitura, no versículo de número 6, 7, 8 e 9, olha que interessante. Paulo, depois de dar essa
Sabe, esse tapinha com luva de pelica no sumo sacerdote. Paulo, sabendo que uma parte, versículo 6, era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Quando Paulo observou que todo aquele sinédrio estava dividido, Paulo percebeu então, bom, já que esse grupo está dividido, e alguns desses estão aceitando as arbitrariedades do líder maior, que é o sumo sacerdote, Paulo, com sabedoria, se identifica com um dos grupos. Mas não estava mentindo Paulo. Paulo estava aqui agora assumindo publicamente a sua posição, o que ele cria, o que ele defendia. Ele não se acovarda, mas ele se levanta dizendo: sabe por que é que eu estou aqui hoje sendo julgado? Porque eu acredito na esperança da vida eterna. Eu acredito na esperança da ressurreição. Quando ele assume publicamente a sua fé, ele ganha a simpatia de quem? De toda aquela metade, que eram os fariseus, que também concordavam com Paulo sobre a esperança e a ressurreição. Só que ele ganha também a oposição dos saduceus, porque os saduceus não creem na ressurreição e na esperança da vida eterna. Para o saduceu, morreu, acabou. Acabou, a nossa vida se limita a essa vida. Então, um sinédrio dividido, metade apoiando Paulo, metade contrária a Paulo, virou uma balbúrdia. E é isso que a gente está vendo aqui, versículo 7. Havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Paulo sabiamente diz: agora não é hora de eu me omitir, não é hora de eu ficar simplesmente discutindo com o sumo sacerdote. Eu vou expressar com convicção a minha fé. E aí eu te digo: você está disposto a expressar com convicção a sua fé? Você tem feito isso? Você está disposto a dizer em que você crê e o que você defende, ainda que isso venha trazer divisão? Ou você fica igual o Zé do Muro, né? A gente sempre fica escondendo, a gente sempre fica tentando contemporizar. Quando nos pedem uma opinião sobre determinado assunto, a gente fica em cima do muro, a gente rodeia e nunca expressa o que a gente crê, porque a gente quer agradar todo mundo. Irmãos, como cristãos, nós precisamos saber o que a gente crê e defender em tempos de arbitrariedade. Agora saiba que defender a sua fé nos últimos tempos pode trazer para você tremendas dificuldades. E é por isso que você precisa saber dos teus direitos e usá-los oportunamente, na medida certa e na hora certa. E foi o que Paulo fez. Sabiamente, Paulo se revela fariseu e fala da ressurreição. Divide os seus acusadores, pois parte o condenava por conta dessa crença. E essa dissensão se tornou tão forte que forçou a intervenção romana. Estava uma bagunça tão grande naquela reunião do Sinédrio, do Conselho Judaico, que isso chamou a atenção dos romanos e principalmente de quem? Das autoridades romanas. Olha o que diz o versículo 10. Havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Veja que nessa luta pela cidadania e pela justiça, nós vemos claramente uma defesa da dignidade humana que Deus confere a cada pessoa quando as criou à imagem e semelhança. Esse tribuno, que ainda não era sabedor de que Paulo fosse um cidadão romano, esse tribuno, esse militar, lembra? Cláudio Lísias, não permite que esse homem seja massacrado, que seja ali, quem sabe, ferido, que fosse ali, quem sabe, linchado diante de uma multidão insana. E esse tribuno se levanta para proteger esse homem e o leva para um lugar seguro, na fortaleza.
Irmãos, quantos hoje nós vemos correndo atrás de querer fazer justiça com as próprias mãos? E às vezes a gente vibra quando a gente vê gente fazendo justiça com as próprias mãos. Irmãos, eu não sei quantos de vocês souberam, mas eu vi uma notícia que me entristeceu essa semana. Um rapaz, eu não estou aqui para analisar o caráter do rapaz, como era a vida pregressa do rapaz, mas aquele rapaz estava com uma panela. Alguém acompanhou isso? E parte da comunidade, vendo ele com aquela panela, falou: escuta, essa panela é da Joana. Esse cara deve ter roubado a panela da Joana. E sabe o que o pessoal da comunidade fez com o rapaz que estava com a panela na mão? O linchou, o matou, espancado, porque ele estava com uma panela na mão. E daqui a pouco vai passando a Joana: escuta, o que vocês estão fazendo com ele? Nós estamos batendo nele, não esquenta não, ele roubou tua panela, não roubou, Joana? A Joana falou: eu dei a panela para o rapaz. Para com isso, tarde demais. O rapaz foi a óbito, espancado por pessoas que acham que a gente tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. Irmão, esse tribuno aqui, sem nem saber quem era Paulo ainda, se levanta para protegê-lo. Para protegê-lo das mãos enfurecidas. Teria você coragem de fazer isso? Ou você é daqueles que vê, deixa o circo pegar fogo, deixa lá, eu não estou nem aí, se está passando por isso é porque alguma coisa ele fez por merecer. Será que a gente já se precipita nos nossos julgamentos? Irmãos, em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso que todo ser humano é digno, todo ser humano carrega em si o princípio da dignidade da vida humana. E Deus condena parcialidade. Deus condena quando a gente quer empurrar com a violência o nosso ponto de vista. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 16:19. Deuteronômio 16:19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas. Sabe o que é receber peita? É receber suborno. Porquanto a peita ou o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. O Senhor não é a favor de quando a gente se levanta com parcialidade para defender sem saber com profundidade o que realmente aconteceu. É isso que a palavra nos diz. Irmãos, você conhece, eu sei que é difícil, é uma coisa que ninguém gosta às vezes de se aprofundar. Mas muito se fala sobre Constituição. Vocês já viram como se fala nos últimos tempos? A Constituição brasileira, a gente deve conhecer a Constituição deve ser respeitada. Eu vou falar rapidamente só sobre o artigo 5º da Constituição. É um dos mais conhecidos. Sabe o que diz lá? O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, mas também aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E no terceiro diz: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Você, como cidadão dos céus, precisa conhecer também, porque você é um cidadão brasileiro, o que as leis dizem e que deve ser respeitado por nós. Todos nós, irmãos, sem distinção, pode ser homem ou mulher. Tem homem aqui? Tem mulher aqui também ou não? E é só isso que a Bíblia fala, e no artigo 5º só está falando sobre isso, tá? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição.
Se a gente só olhasse para as leis dos homens e levasse isso a sério, a gente já saberia que qualquer relacionamento entre um homem e uma mulher que não seja pautado na igualdade é abusivo. Tem gente que fala, o cristão é machista, o crente é machista. Não deveria ser, se tem alguém que o é, não deveria ser. Porque a Bíblia nos coloca em pé de igualdade. Marido, você tem que respeitar a sua esposa. Eu posso ouvir amém ou não? Mas esposa, você tem que respeitar o seu marido também, amém ou não? Os dois são iguais em direitos, mas também em obrigações. Ninguém é mais, ninguém é menos. Mas irmãos, nós somos chamados a defender o princípio da justiça imparcial, de que todos têm o direito sim de passar por um devido processo, que a gente não deve condenar ninguém sem que o processo não seja estabelecido, que a gente não deve se precipitar em nossos julgamentos sem que as pessoas não tenham o direito de se defender. E o que a gente vê aqui é Paulo usando da legislação para se defender, para se levantar, para se opor a esse sistema. A fé exige que lutemos contra a arbitrariedade que pode vir muitas vezes do próprio governo, que pode se tornar opressor. Eu vou te dar um exemplo, só um. Já ouviram falar em Martin Luther King? Quem já ouviu falar dele? O que ele era? Um pastor. E um pastor o quê? Batista. Ele se levanta lá nos Estados Unidos, diante das arbitrariedades e diante de leis que não respeitavam a dignidade do ser humano. Vocês sabiam que naquela época tinha um ônibus, e quando o ônibus adentrava um branco, o negro teria que se levantar para dar lugar para o branco? Porque o branco seria melhor do que o negro? Você sabia que existiam banheiros em que era o banheiro para os brancos e o banheiro para os negros, e se um negro entrasse no banheiro dos brancos, coitado. Irmãos, o nosso Pai Celestial não nos autoriza a nós cristãos ficarmos omissos diante de arbitrariedades. Os cristãos precisam se levantar, e foi o que Martin Luther King fez, se levantou, e por seu posicionamento foi assassinado, pagou com a sua própria vida, mas se levantou em defesa do direito, não de que os negros tivessem um banheiro exclusivo para eles, não de que negros tivessem uma cota, para que pudesse ali, quem sabe, trazer uma reparação, mas ele era partidário de que todos tivessem os mesmos direitos, porque Deus não olha a cor de pele, amém ou não? Todos somos irmãos em Cristo. Você crê nisso? Diga amém ou não? Em Colossenses 3,11 está escrito: não há grego nem judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Em Gálatas 3,28 diz: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E é assim que o povo de Deus tem que caminhar, amém ou não? Temos que assentar e ter comunhão juntos, não importa se você mora no condomínio, não importa se você mora na comunidade, não importa se você é empresário, se você é empregado, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, não importa se você é branco, amarelo, negro, não importa, para Deus nós somos um, amém ou não? E é por isso que a gente tem que lutar, por igualdade, irmãos, não por privilégios. O próprio Martin Luther King disse: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Consegue entender o teor da frase? A injustiça num lugar qualquer. Se a gente percebe em qualquer lugar injustiça sendo praticada, sabe o que isso significa? Que isso é uma ameaça à justiça em todo lugar, porque se é permitido que injustiças ocorram em qualquer lugar, essa injustiça um dia chegará pertinho da gente. Lutar por justiça é um ato de fé e exige lutar pela justiça e pelos direitos fundamentais. Crentes em Cristo
Em nome de Jesus, Paulo nos dá uma tremenda lição. Paulo nos dá a lição de nós lutarmos por justiça, como sendo um ato de fé. Tem cristão aqui? Se você é cristão, você é cidadão dos céus, mas você também é cidadão brasileiro. E em nome de Jesus, precisamos proclamar a justiça, precisamos defender a justiça e precisamos lutar pela justiça, como sendo um ato de fé. Em segundo lugar, todo cristão deve não somente lutar por justiça, como sendo um ato de fé, mas todo cristão precisa defender o direito à vida e à dignidade humana. Lembra que o artigo 5º da Constituição brasileira, e se você é cidadão, deve obedecê-lo, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Essa conspiração que vai surgir no capítulo 23, porque lembra o que acontece? Lá no Sinédrio se causa uma divisão, querem espancar Paulo, querem matar Paulo, querem tirar a vida de Paulo. Que faz o tribuno? O homem que era encarregado, por ser um militar, a colocar ordem naquela província, mais especificamente em Jerusalém, pega Paulo com a sua tropa, o protege e o leva para a fortaleza. Isso acalma os ânimos? Não. Tem gente querendo fazer justiça com as próprias mãos ainda. E é isso que a gente vai observar a partir do versículo 12, do mesmo capítulo 23. Vai comigo no versículo 12 do capítulo 23. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não fizessem o que com Paulo? Não o matassem. Você consegue perceber que tinha aqui esse grupo de judeus, que a Bíblia diz no versículo 13, que eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração? E esses foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno, que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Mais de 40 homens estavam ali mancomunados para tirar a vida de Paulo. Ô sobrinho bendito, Paulo tinha um sobrinho que estava ali no pedaço. E o sobrinho de Paulo ouviu essa trama. E aí o sobrinho de Paulo vai até quem? Ao tribuno. Vai até lá o Cláudio Lísias e conta para ele essa conjuração, esse plano de tirar a vida de Paulo. E isso aí, irmãos, fez com que o Cláudio Lísias tomasse uma atitude. Está nos versículos 23 e 24 do próprio capítulo 23. Veja: chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite. Gente, olha que companhia militar foi providenciada para proteger Paulo. Chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite. Quantos soldados? 200. Só? Não. 70 de quê? E mais 200 o quê? Arqueiros para irem até Cesareia. Olha a quantidade de homens para ir até lá e levar Paulo em segurança. Lembra quem era esse tribuno? O Cláudio Lísias, aquele que ficou sabendo que Paulo era um cidadão romano e que deveria ser protegido como tal. Isso fez com que Paulo fosse levado a salvo até o presidente Félix. Olha por onde Paulo já passou. Paulo passou no Sinédrio, que era o conselho dos judeus. Com ousadia se defendeu, não se calou, declarou a sua fé. Isso fez com que pessoas se levantassem para tirar a sua vida. O sobrinho de Paulo salvou a sua vida, indo até o comandante dizendo: tem um plano para matar Paulo. Cláudio Lísias, que era quem? O comandante,
Dali, daquela tropa militar, arregimenta essa tropa para proteger Paulo e levá-lo em segurança até quem? Até Félix. Como é que Paulo vai se portar diante de Félix? Diante de Félix, Paulo, sabedor dos seus direitos, se defende com serenidade, apresentando que sua luta sempre fora feita dentro da legalidade. Vai comigo no capítulo 24. Lá no capítulo 24, versículos 10 a 18. Lembra que Paulo agora está diante de um representante romano. Esse presidente Félix é chamado também de governador. Ele mandava, ele era o representante de César na província da Judéia. E ele vai cuidar do caso de Paulo. Como é que Paulo se apresenta diante dele? 24, 10 a 18. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo, falando com alguém, nem amotinando o povo, nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, eu vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Eu vim aqui para Jerusalém para trazer ofertas que os irmãos levantaram para socorrer os nossos irmãos cristãos aqui em Jerusalém. Muitos anos nisso me acharam, 18, já santificado no templo, não em ajuntamentos, não com alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Irmãos, ele se defende e diz: a minha vida está limpa, pode investigar. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Pode se investigar? Você tem levado a tua vida com lisura? Os teus negócios têm sido feitos dentro da legalidade? Você hoje poderia se apresentar diante de qualquer um, como Paulo se apresenta diante de uma autoridade, para dizer: desde quando o Senhor levantar minha ficha, o Senhor vai ver que a minha vida é limpa. Eu só tenho vivido para adorar ao Senhor e para ser um cumpridor da lei ao extremo. O Senhor não vai me pegar em amotinações. O Senhor pode levantar que eu nunca estive em conspiração. O Senhor vai ver que eu nunca estive por aqui em panelinhas ocultas tentando fazer alguma coisa ilegal. Pode investigar a minha vida. Irmãos, olhando para Paulo e aplicando para nossas vidas, eu quero te convidar, meu amado irmão, a ser como Paulo, um defensor a todo custo da verdade. Que a tua vida seja um livro aberto. Que a tua vida possa ser uma carta aberta. Que a tua vida não tenha nada a esconder dos outros. Mas que você possa, como Paulo se defendeu, em dizer: pode investigar. A minha vida está limpa. É assim que o crente precisa agir diante da comunidade. Defender-se, não usando de outro artifício que não seja a verdade. Contra a verdade, não se tem argumentos. Agora, para sustentar mentira, cada mentira precisará de mais uma mentira, que precisará de mais uma mentira, e que assim, infinitamente,
vai te fazer se afogar e se atolar cada vez mais num lamaçal de pecado. Irmãos, vamos nos levantar como Paulo para defendermos a verdade, e defendemos a verdade, custe o que custar. E por último, não somente o cristão, como cidadão dos céus, deve proclamar a justiça e o evangelho de Cristo, porque lutar por justiça é um ato de fé. Não somente eu vou lutar por justiça como sendo um ato de fé, mas eu vou defender o direito à vida, à dignidade. Vou sempre me levantar como Paulo, com a minha vida limpa, em defesa da vida e da dignidade e principalmente da verdade. Mas em terceiro e último lugar, se levante, meu amado irmão, para valorizar a liberdade religiosa que você ainda tem, que nós ainda temos, porque a voz do cristão precisa ser ouvida na sociedade. Mais uma vez eu vou te dizer, valorize a liberdade religiosa, porque a voz do cristão precisa ser ouvida na sociedade. O propósito maior de Paulo era chegar até onde? E é o próprio Deus que, por sua soberania, lhe disse: Paulo, você vai sofrer aqui em Jerusalém, mas importa que você testemunhe do meu nome também aonde? Em Roma. Ele já passou em Jerusalém, testemunhando diante do sinédrio, testemunhando diante do tribuno, do militar, testemunhando diante de Félix, mas o seu objetivo maior era estar diante de César, na instância maior, onde ele pudesse proclamar a verdade do Evangelho. Irmãos, quando Festo agora sugere um julgamento em Jerusalém, olha o que diz no capítulo 25, 11. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi, 25, 11. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer. Mas, se nada há das coisas que me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Por isso apelo a César. Então Festo, ao ouvir isso, que fez? O entregou e o encaminhou a César. Esse foi um ato estratégico da defesa do seu direito à vida. Ele não abriu mão de continuar dizendo: a minha vida é limpa e eu não tenho medo de estar diante da mais alta corte dessa nação, e para lá eu vou para me defender. O cristão deve conhecer e usar todos os mecanismos legais disponíveis também para defender os seus direitos legítimos. Irmãos, investigando a vida de homens de Deus, Martin Luther King, eu disse, foi um grande homem que se levantou para a defesa dos direitos de quem? Dos negros. Mas quando eu várias vezes já citei para vocês o nome de um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer se opôs de forma grande e ativa ao regime nazista. Ele foi um dos homens cristãos que mais se levantou contra a morte dos judeus. Ele se opôs ao regime nazista, e sabe o que isso lhe custou? A sua própria vida. Culminou no seu martírio. Ilustra o custo de uma ação corajosa na esfera política e social contra o mal. Uma das frases de Dietrich Bonhoeffer é que o silêncio diante do mal é o próprio mal. Deus não nos considerará inocentes, porque não falar é falar, e não agir é agir. Quando você diz eu vou ficar calado, você já escolheu falar. Quando você simplesmente diz não farei nada, você já está fazendo. E a Bíblia diz que a omissão é pecado. Irmãos, o clímax da vida de Paulo é ser levado diante do rei Agripa, antes de que ele fosse enviado a César. Veja, Paulo já passou pelo sinédrio,
Paulo já passou pelo comandante general do exército. Paulo já foi para o presidente Félix. Quando ele volta para mais uma rodada de inquisição, Félix já não estava mais no poder, estava Festo. Festo encaminha agora a Agripa. E diante de Agripa, que faz ele? Prega o evangelho. Diante de Agripa, ele mais uma vez reclama a sua inocência e transforma o tribunal em um púlpito. Narra a sua conversão, expõe a ressurreição de Cristo uma vez mais, fala do evangelho salvador com tal ousadia que no capítulo 26, 28, olha o que Agripa diz. Depois do rei ouvir toda a exposição de Paulo, em Atos 26, 28, disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer o quê? Cristão. Paulo, o teu discurso foi tão valoroso, tão intenso, tão verdadeiro, que eu estou a um tris, a um passo, a um fio de me tornar um cristão. O dever mais elevado do cristão é a proclamação transformadora do evangelho. Evangelho que é a fonte de toda justiça e dignidade. Porque onde há injustiça, o cristão não deve apenas orar, mas agir com sabedoria. A coragem e o amor que honram a Deus e dignificam o ser humano por quem Cristo morreu. Por isso que já dizia Martin Luther King Jr. que a igreja deve ser a consciência da nação e não simplesmente o seu eco. Eu concluo, irmãos, a exposição dessa noite, desses 4 capítulos, dizendo que Paulo nos mostra que o cristão é cidadão de 2 reinos. Nós somos cidadãos do reino dos céus, amém ou não? Mas enquanto lá não chegamos, somos cidadãos do reino aqui da terra. Por isso que a nossa fé não é passiva, mas ela capacita a ação justa e corajosa, defendendo a vida, a dignidade, a liberdade e a verdade. Por isso que assim como Paulo, o cristão deve, em primeiro lugar, como cidadão, proclamar a justiça e o evangelho de Cristo. Em nome de Jesus o Nazareno, que você seja um proclamador da justiça e da verdade do evangelho. Que você jamais seja encontrado em atos de injustiça, que jamais você seja encontrado em atos pecaminosos, que jamais você seja encontrado em motins, em situações adversas, que se um dia Deus te chamar para ser um representante, quem saiba, pode ser dos cidadãos, eu não sei, como um representante de alguma questão de bairros, ser o síndico, quem sabe, do teu prédio, ser um representante lá na escola onde você está, no grêmio estudantil. Quem sabe se um dia você chegar a ser um representante do povo em alguma cadeira, seja de vereador, seja de um deputado estadual, federal, senador, seja num conselho tutelar, seja numa agremiação de um time de futebol do bairro, que quando você estiver diante do poder em suas mãos, você como um cristão, lute e lute pela justiça, amém ou não? Que tenha a sua consciência limpa, como Paulo o tinha, porque lutar por justiça é um ato de fé. Que ao você presenciar atos de injustiça, possa se levantar para defender. Que você não seja uma Maria vai com as outras, diante de tantas arbitrariedades, estar fazendo juízo segundo a sua vista falha e pecaminosa. Que enquanto ninguém for considerado culpado, você não o trucide e não o culpe, sem que não haja provas, sem que não haja evidências. Nós como cristãos temos que lutar sempre pela dignidade, pela vida, pela justiça, mas mais ainda pela verdade.
Porque defender o direito à vida e à dignidade humana é defender a verdade. Que você possa valorizar a liberdade religiosa que ainda tem, para não se calar, mas para que a sua voz possa soar mais alto, porque a voz do cristão precisa ser ouvida na sociedade. Não importa com quem, se Deus te colocar diante da mais alta autoridade, a que você jamais negue a sua fé. Que a nossa fé nos envie aos palanques, às tribunas, às praças públicas, onde quer que Ele nos leve, com sabedoria, com coragem e com amor, para lutar pelas causas que honrem a Deus e dignifiquem o ser humano. Eu encerro com um versículo que faz parte do grande discurso do monte, do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Em Mateus 5,6 está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos.